para que o Senhor falasse comigo. A palavra já estava no meu coração, mas eu precisava destrinchar ainda mais aquilo que Deus tinha ministrado comigo. E o Senhor falou comigo algumas coisas e eu queria poder partilhar com você essa noite. Amém? Eu quero falar sobre, o apóstolo ministrou tão bem domingo passado a respeito do reino de Deus, a respeito do reino, e ele no finalzinho deixou um pezinho, e eu peguei esse pezinho e eu quero dar continuidade hoje. Amém? Eu quero falar, queridos, sobre a forma que Jesus nos ama. A forma que Jesus ama. Porque nós falamos muito sobre amar a Deus e amar pessoas. A igreja fala muito sobre amar a Deus, amar pessoas. Mas tem algo que me entristece bastante, e eu vejo algumas pessoas batendo na igreja, dizendo que a igreja não ama ninguém. Quantos já ouviram isso? Essas besteiradas, né? A igreja não ama ninguém. Cadê a igreja na Cracolândia? Cadê a igreja em busca daquele que se perdeu? Cadê a igreja nos hospitais? Cadê a igreja na rua? E a gente ouve muito sobre isso. E cadê a igreja visitando aquelas pessoas que se afastou? Cadê o amor? Pessoas no seu sofá, no conforto das suas casas, dizendo isso. Cadê o amor que a igreja tanto fala que tem? Quantos já ouviram isso, queridos? As pessoas falam muito sobre isso e batem na igreja, mas a gente precisa entender a forma que Jesus mandou amar. É isso que nós vamos falar hoje. Porque tem gente que tem uma mentalidade que Jesus ama de uma forma, mas há um texto bíblico que nos ensina a amar de todas as formas que Jesus mandou amar. Eu quero poder partilhar com você. A gente acaba se desviando de alguns textos, algumas vezes por dizer, olha, esse texto é tão pregado, esse texto, e a gente acha que já foi extraído tudo, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E Deus tem um pão fresco para nós essa noite. Amém? Eu quero que você abra comigo um dos textos mais conhecidos do livro de Lucas, capítulo 15. Esse texto de Lucas, capítulo 15, ele vai contar 3 parábolas conectadas no mesmo assunto, de algo que se perde e algo que se procura. E lá vai nos ensinar a amar de todas as formas que devemos amar. Amém? Tem hora que a gente lê tão rapidamente esse texto, um deles é o mais conhecido, e a gente acaba não se atentando muito bem aos pontos, e nós vamos poder trabalhar aqui essa noite. Mas primeiramente feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra, eu peço a ti, ao teu Espírito Santo, que venha ministrar aos nossos corações. Eu me disponho, Senhor, na tua presença, eu me curvo diante da tua palavra, Espírito Santo de Deus. A tua palavra é viva e eficaz. Trabalhe, Senhor, de uma maneira sobrenatural, invada corações nessa noite, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha transbordar dentro de nós, e que possamos sair daqui saciados por ti, saciados pelo poder da tua palavra, indo para as nossas casas, para os nossos lares, e dizendo, eu encontrei o meu Senhor, e Ele falou comigo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então Lucas capítulo 15 vai nos ensinar. Acompanhe comigo o texto. A partir do verso 3 diz assim: então Jesus lhe contou essa parábola. Quem está contando? Jesus. Olha o que diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Amém? Essa é a primeira parábola.
Então, essa parábola conta a parábola da ovelha perdida, ou seja, 100 ovelhas, e uma delas acaba se perdendo, e agora esse pastor, ele precisa tomar uma decisão ousada, porque ele tem 99 guardada, e uma delas se perdeu. Isso no mundo não existe, deixar 99 para ir atrás de uma não existe. Mas para Deus uma alma tem muito valor, uma vida é muito importante para Deus, isso é indiscutível, isso é indescritível, uma vida vale muito para Deus, e Deus então, se necessário for, esse pastor, ele precisa tomar uma decisão agora, ousada, porque ele tem 99 em suas mãos, 99 olhando para elas, e agora ele enxerga que uma delas se perdeu, e ele diz assim: eu vou atrás da ovelha perdida. Ele coloca as 99 num lugar seguro e ele vai atrás de uma. E isso representa o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Porque se preciso for, o Senhor vai atrás da ovelha perdida. A ovelha é muito importante para Deus. Uma alma vale muito para Deus. Isso nós temos que ter em mente, sim. Uma alma vale muito para Deus. E olha, irmãos, não importa o passado dessa ovelha, não importa se ela é pecadora, se ela é suja, se ela é limpa, não, ele vai atrás, porque uma ovelha vale muito para Deus. Você é precioso para o Senhor, a tua vida é preciosa para Deus, e se em algum momento da tua vida, da tua trajetória, você se perder, o Senhor vai atrás de você, o Senhor vai buscar você, o Senhor vai resgatar você, porque afinal de contas, você tem um valor incalculável para Deus. Você crê nisso? Levanta a sua mão assim, fala, repita comigo: eu tenho um valor incalculável para Deus. Amém? O problema, queridos, é que muitos estão cobrando esse resgate desse pastor. Lembre-se, o pastor, ele deixa 99 no abisco para buscar uma ovelha. A Bíblia faz questão de trazer um animal que ele representou o próprio, que foi o animal escolhido na Bíblia para representar o próprio Jesus na cruz do Calvário. Quantos lembram do texto que diz que ele foi levado como ovelha ao matadouro? Amém? Por simbolizar que é um animal muito frágil, muito indefeso. Mas preste atenção, porque muitas pessoas estão cobrando o resgate desse pastor, mas veja bem, o pastor, ele vai atrás de uma ovelha, não era qualquer animal, não, era um animal indefeso, que precisava de ajuda, e acabou se perdendo. É importante entender, irmão, se perder é diferente de sair, se perder é diferente de ir embora, de virar as costas e não querer saber de nada, não. Se perder é como uma criança afoita que sai andando, e o pai está de olho nela, mas ela já não vê mais o pai, e ela fica desesperada, e o pai vai pegar na mão e fala: vem aqui, menino. Essa criança que se perde, afoita, mas ir embora é muito diferente. Mas preste atenção que esse pastor, ele deixa 99 no aprisco para buscar uma ovelha. Não foi um bode, não foi um leão, uma cobra, não, foi uma ovelha. É importante frisar isso, ovelha indefesa, porque muitas pessoas, assim como eu disse no início, têm batido na igreja, e o pastor é o que mais apanha, tendo assim: tem que ir lá, pastor, é uma vida, está sofrendo, está lá, tem que ir lá. Mas o problema, como ir buscar aqueles que estão sofrendo? E muitos saem, vão embora, e estão cheios de raiva, cheios de rancor, cheios de amargura, cheios de razões. Quantas pessoas abandonam a casa de Deus e vão embora, e vão cheios de razão? A maioria das pessoas que se distanciam da presença de Deus, são donos das razões de si mesmo, são donos de tudo, da verdade dele, do princípio deles, e se alguém for querer falar alguma coisa, essa pessoa é repreendida. Então a gente começa a visualizar a forma que esse pastor encara esse momento, que ele vai buscar alguém que está indefeso, alguém que se perdeu no meio do caminho.
E esse resgate está disponível para nós também. Se nós se perdemos, o resgatador das nossas almas, ele vai atrás de mim, de você, nos resgatar e dizer aqui: vem aqui, meu filho amado, para o lugar que eu tenho preservado para você. A ovelha talvez não conseguia voltar para o aprisco, talvez por estar em pecado, por estar machucada, mas existem diversas situações, assim como eu disse, mas precisamos frisar que é algo indefeso, alguém que se perdeu e não tem forças para voltar. Não confunda ovelha perdida, irmãos. Quem se perde precisa ser encontrado. Se alguém está perdido nessa noite, precisa ser encontrado em nome de Jesus. E o resgatador da nossa vida, Jesus, Ele está aqui essa noite e diz para mim e para você: filho, a salvação chegou para você, o resgate chegou para você, aquilo que você precisa chegou no momento certo, mas se você se deixar ser encontrado. Tem pessoas que não querem ser encontradas. Então essa é a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Então acompanha comigo. 100 ovelhas, uma se perde. O pastor então precisa tomar uma decisão ousada, deixar 99, e ele vai atrás de uma, e quando ele encontra essa ovelha perdida, a Bíblia diz que ele põe nos braços, aqui ó, põe nos braços e volta, e há uma grande festa, porque ele diz: olha, a ovelha que estava perdida foi encontrada, e a Bíblia diz que houve grande festa naquele lugar, amém? Então essa é a primeira parábola. Vamos para a segunda parábola? Lucas 15, a partir do verso 8, fala a respeito da dracma perdida. Diz assim, Lucas 15, 8: o qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo da mesma forma que há alegria na presença de Deus quando um pecador se arrepende. Amém? Essa segunda parábola então vai trazer a respeito de uma dracma que alguém a perdeu dentro de casa. Preste atenção, a primeira parábola, a ovelha se perdeu fora de casa. A segunda, a mulher perde a dracma dentro de casa. Ela perde algo dentro da sua própria casa. E a ordem é que quando alguém perde algo dentro de casa, ninguém vem para ajudar. E essa casa, ela simboliza talvez a própria casa, ou essa casa aqui. Quando alguém se perde dentro da casa, é obrigação sua procurar até encontrar. E o texto diz então que ela acende uma candeia, ou seja, acende a luz. Ela então pega dois instrumentos, um deles é a luz. E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, o Senhor é a luz do mundo. Ela acende a luz e ela pega a vassoura. E a Bíblia diz que ela começa a procurar até encontrar. Se você se perdeu dentro de casa, a ovelha se perdeu fora, o pastor então vai, deixa as 99 e vai atrás de uma para resgatar. Essa mulher, ela se perde dentro de casa. E a obrigação quando alguém perde algo dentro de casa é você procurar até encontrar. Se você se perdeu, tem pessoas que dizem assim: olha, eu estou perdida. Olha, a gente ouve muitas pessoas falando: olha, eu estou perdido na igreja, eu estou perdido em casa. Talvez você se perdeu no meio do teu casamento, no meio da tua família, no meio da igreja. A obrigação é sua. Acenda a luz, pegue a vassoura e comece a procurar até encontrar. Pega a Bíblia, vai orar, dobra o teu joelho, vai se consagrar, vai jejuar,
vai buscar a face de Deus. Para de dizer que você não sente mais a presença de Deus. Se você não sente, eu aprendi um dia na minha vida que todo problema que começa com eu é meu. Então se você não está sentindo algo, o problema é seu. Procure buscar, pega a vassoura, acende a luz, levanta os móveis, passa pano, tira a poeira e vai procurar até encontrar. É tempo de acendermos a candeia, acendermos a luz, e a luz é Jesus, irmão, não é com outra coisa que você vai achar, não. A luz maior é Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa vida, o autor da nossa fé, da nossa esperança, tudo vem dele. Existe uma luz maior aqui, que traz intensidade e claridade no meu rosto, para a minha leitura. É isso, irmãos. Levanta os móveis, está perdido dentro de casa, levanta, pega a vassoura, dobra o teu joelho e fala assim: eu vou procurar até encontrar. A ordem é essa. Ovelha se perdeu fora, pastor deixa 99 e vai buscar, mas é ovelha, ovelha indefesa, se perdeu, precisa de cuidado, precisa de carinho. É aquela criança, assim como eu disse, no meio da multidão, foi na feira com o pai e saiu na frente, e daqui a pouco está assim lá no meio da multidão, aí vem o pai e agarra no braço aqui: vem aqui, menino, tá doido? É essa ovelha, não tem força para voltar. Tem hora que falta forças, queridos, para voltar. Tem hora que o que está pegando é a vergonha. Tem hora que é vergonha. Tem hora que é força. Mas o que me chama a atenção é que na primeira parábola, quando foi encontrada, houve festa, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Olha o que o pastor diz. Na segunda parábola, olha o que diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Existem coisas, queridos. Quando a Adriana trouxe a palavra inicial, ela estava com uma pulseira, e eu identifiquei a dracma. Tinha vários pendruzinhos, e existem coisas que são o conjunto é que traz a beleza. Tem coisa que estar completo é o que traz a beleza. E quando se perde algo, pode ser um belo anel, mas perdeu a pedra, já não é mais mesmo. Perde a beleza, perde o encanto. E tem pessoas que se perderam no meio de tudo isso, no meio desse mundo tão tenebroso, irmãos. Tem pessoas que se perderam no meio da internet. Olha, irmãos, a internet, ela tem sido uma bênção, mas tem sido uma destruição também, principalmente para os cristãos. Eu vejo tanta gente falando tanta bobagem, mas tanta bobagem, tanta besteirada, irmãos, que se a gente não tiver conhecimento, e se a gente não tiver firmado na palavra, a gente anda de vento de doutrina, como diz a Bíblia. A internet está lá, você encontra pregação de todo jeito, de tudo que é gosto, igreja, louvor, você encontra de tudo, irmãos. Tem pessoas que nem vai mais para a igreja, porque diz que tem a internet e vê lá e está tudo certo. E aí cada dia ela assiste uma coisa, porque assim, irmãos, a gente só vai buscar aquilo que agrada a gente, não é verdade? Ninguém assiste aquilo que não gosta. Outro dia eu parei para... não assisto televisão muito pouco, olha, num ano eu acho que, sei lá, eu paro 3, 4 vezes na frente da televisão, mas há poucos dias atrás eu estava em casa e me chamou a atenção uma reportagem de umas crianças, enfim, e aquilo me chamou tanto a atenção que eu parei ali, já era tarde da noite, e eu parei ali para assistir. Por quê? Porque é algo que me chamou a atenção, uma realidade do nosso mundo, do nosso Brasil, algo que me chamou a atenção, mas eu parei para analisar que a gente só se interessa por aquilo que a gente gosta, aquilo que atrai a gente, e as pessoas estão querendo não viver a verdade bíblica, a verdade cristã, elas estão querendo ouvir aquilo que agrada a gente. Então fica fácil, a gente vai para a internet e busca aquilo que a gente agrada a gente, está tudo certo, mas é tempo de acendermos a luz, levantar os móveis e procurar a dracma perdida até encontrar, porque a beleza está no conjunto, a beleza está naquilo que é completo, completo, completo.
Se perdeu fora, vai buscar. Se perdeu dentro de casa, dentro da igreja, dentro da família, dentro do casamento, é obrigação sua procurar até encontrar. Sua, não é de ninguém. Porque o inimigo, ele sempre vai dizer que a culpa é de alguém. Sempre a culpa vai ser de alguém, queridos. Ou a culpa vai ser da igreja, ou a culpa vai ser do pastor, ou a culpa é do local, ou a culpa é isso, a culpa é aquilo, a culpa é aquilo outro. Todo problema que começa com eu é meu. Assuma o problema, o seu problema. E agora essa mulher, ela perde a dracma. E qual é o processo? Ela vai procurar. O processo é esse, é procurar. Tem pessoas que acham que o processo, agora eu preciso ir para o encontro com Deus. Pastor, eu preciso conversar com você. Pastora, marca uma reunião comigo. Pastora, vem orar 7 semanas na minha casa. Vamos fazer uma campanha. Vamos ir para o monte. Não, o processo é procurar aquilo que se perdeu dentro de casa. Porque está lá. Você perdeu dentro de casa? Está lá. É só procurar com diligência e você vai encontrar em nome de Jesus. Pessoas que levantavam a mão e diziam que amavam a igreja, amavam servir a igreja, amavam estar aqui, celebrando, cultuando, servindo ao Senhor, e agora diz assim: olha, eu me sinto incompleto. Pessoas que dizem assim: olha, eu me sinto incompleto e falta algo dentro de mim, falta algo, eu não sei o que é, pastor, eu não sei o que é, falta algo. Está faltando algo, eu não sinto mais aquilo que eu sentia antes. Olha, eu entrava, eu sentia, eu era envolvido. O que será que aconteceu? Mudou muita coisa? Não mudou nada não, foi você que se perdeu. Acende a luz, pega a vassoura e procura até encontrar, que você vai achar em nome de Jesus. Aleluia. Essa aqui é a forma que Jesus nos ama. É essa forma, não tem outra. Se perdeu ovelha, é indefesa. Se perdeu, está precisando de ajuda, nós vamos buscar você, nós vamos te resgatar lá. Pede um socorro que nós vamos chegar até você. Se perdeu a dracma dentro de casa, se perdeu no meio da igreja, se perdeu no meio da família, no meio do casamento, acende a luz, pega a vassoura e vai procurar até encontrar. Ninguém vai te ajudar, é obrigação sua. Vamos para a terceira? Lucas 15, verso 11. Aleluia. Diz assim, e essa é a mais conhecida de todos. Diz assim: Jesus contou: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais novo disse ao pai: pai, quero minha parte na herança. Já começa errado. Ninguém pede herança com o pai vivo. Ele quer a sua herança. E olha o que o pai faz. O mais novo disse ao seu pai: quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai não questiona. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, primeiro ele torra tudo, porque a realidade ela só é apresentada para nós quando acaba aquilo que nos satisfaz. Então ele queria dinheiro, ele pega na mão o dinheiro, ele some, ele gasta tudo. Quando acaba tudo, aí a realidade vem. Verso 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Verso 15: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira de porcos, do que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17. E esse verso 17, irmãos, essa primeira frase do versículo me pegou.
Verso 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei o caminho e voltarei para o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha a soberba que tinha antes, agora já não tem mais. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o verso 19: não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos empregados. A seguir se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam-me roupa e vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e o matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Esse texto é maravilhoso. O filho então, ele quis ir embora de casa. Pai, quero minha herança. E o pai faz o quê? Vai fazer o quê? Deixou ir. Entrega na mão dele então a sua parte, e ele vai, calcula a parte da herança, entrega. Mas preste atenção, queridos, isso não quer dizer que o pai não amava o filho, não quer dizer que o pai rejeitava o filho, não, que não se importava com ele. Perceba que o pai não impede que ele vá, mas deixa ir. Alguém pergunta: mas será que não ficou uma expectativa de voltar? É claro que há uma expectativa do retorno, porque afinal de contas, quando a Bíblia diz que quando o filho retorna, o pai está na janela o aguardando. Mas é importante, irmãos, nós frisarmos que em nenhum momento o pai coloca o pé para fora de casa para ir atrás daquele que foi embora. Porque a ordem é: quem vai, quem se perde, precisa ser encontrado, e quem vai embora sabe o caminho de casa. Essa é a ordem que precisamos entender. Quem se perde, se perdeu, está confuso, não sabe onde está, precisa de ajuda, de auxílio. Mas quem foi embora sabe o endereço de casa, sabe onde é o lugar, sabe onde é a porta, sabe onde é a casa. E é isso que precisamos entender como servos, como líderes, como espirituais, como obreiros, como os pastores. Irmãos amados, em nome de Jesus, vamos avançar no reino. E o avançar do reino é esse, é ter a mentalidade de entender que quem precisa de ajuda, nós vamos resgatar a ovelha perdida sim. Se alguém se perdeu dentro de casa, essa pessoa vai procurar até se encontrar. E se alguém foi embora porque quis, alguém virou as costas, pediu o que era seu, porque a casa do pai não era boa, tinha vários problemas, é obrigação sua retornar para cá. E quando você retornar, haverá uma grande festa. O pai estará na janela te aguardando. O pai convocará todos os servos e dizendo: vem aqui. Vai colocar roupa, prepare a melhor roupa para ele, vista ele, coloque um anel no dedo dele e vamos celebrar, porque o meu filho estava morto e foi achado, teve vida. Aquele que estava morto foi encontrado, aquele que estava distante se achegou de volta, em nome de Jesus. Irmãos, o pai estava na janela esperando, e isso é uma prova de amor. Está ali na janela esperando. Só que tem um detalhe, irmãos: Jesus, ele não pode ser algo que você quer mais do que a pessoa que precisa. Tem pessoas querendo mais Jesus do que aquele que está precisando.
E esse é o grande problema. Tem pessoas que estão necessitadas, que estão carentes de Jesus, carentes de uma palavra, carentes de uma orientação, só que a pessoa não quer, e a gente está querendo mais do que essa pessoa, e Jesus não pode ser isso, não. Jesus tem que ser algo precioso, que eu não posso querer mais do que aquele que necessita. Nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos dobrar os nossos joelhos por essas pessoas, precisamos jejuar por essas pessoas, para que o entendimento sejam abertos dela, para que a luz maior que é Jesus venha esclarecer a vida delas, mas nós não podemos querer mais do que elas. O pai entrega e o filho vai embora. E por que ele vai embora? Ele vai embora porque ele é orgulhoso. Ele vai embora porque ele está cheio de razão, ele está cheio de orgulho dentro dele, ele se acha que ele tem muitos direitos, e tem pessoas que vão embora porque se acham superiores às casas. Já viu isso, apóstolo? Filhos que vão embora de casa porque acham que a casa do pai já não é boa mais, aquela casa que o serviu tantos anos, aquela casa que você cresceu, que você amadureceu, que você conquistou o seu primeiro salário, o seu primeiro emprego, que era maravilhosa, agora já não te serve mais, e vira as costas. E as razões, preste atenção aqui, as razões de quando alguém vai embora da casa do pai nunca são reais, há sempre algo por trás, porque a casa não é boa, porque o pai fez isso, a mãe fez isso, aquilo, nunca são reais. Mas em um determinado momento, assim como aqueles que foram embora, assim como os filhos pródigos que foram embora, esse jovem aqui, esse moço aqui, que agora ele chama a minha atenção, porque no verso 17 a Bíblia diz que ele cai em si, e tem muita gente precisando cair em si também. Precisamos cair em si também. O Senhor disse para mim: tem muita gente que precisa cair em si, porque há um espírito maligno que tem rodeado as nossas vidas, espírito maligno de murmuração, de reclamação, de insatisfação, pessoas que reclamam de tudo, reclamam da casa, reclamam do casamento, reclamam se estão em emprego, reclama, se não tem, reclama também, reclama porque não tinha emprego, agora reclama porque acorda cedo, chega tarde, agora reclama porque tem uma casa, reclama da casa. E Jesus diz para mim e para você: é hora de cairmos em si, cairmos na real, e só cai em si quem está fora de si. Cair em si, é isso que Deus falou comigo. A igreja do Senhor precisa cair em si. É tempo de buscarmos com diligência aquilo que se perdeu, até encontrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa semana, irmãos, eu estava lendo a respeito do apóstolo Paulo. Se tem um personagem bíblico que eu sou apaixonado por ele, é Paulo. A vida de Paulo, a conduta de Paulo, a posição de Paulo, o amadurecimento de Paulo. E eu estava lendo em 2 Coríntios 12, 7, quando ele fala daquele espinho na carne. E esse espinho, ele que é grande dilema nos estudiosos, e eu falo aquilo que eu acredito. Eu não acredito que seja um espinho mesmo, eu acredito que seja, a minha visão, seja uma culpa que estava sendo colocada na vida de Paulo. Porque, acompanhe comigo, para impedir que me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha o que ele diz: um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, esse mensageiro de Satanás para me atormentar é o que traz visão para mim, para dizer que era uma acusação. No verso 7, 8, e olha o que Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Olha no 9, nós vamos até o 10. Mas ele me disse: a minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, olha Paulo falando, portanto, olha, e eu associei esse texto com a minha ministração, por quê? Porque eu vejo Paulo caindo em si aí. Olha quando ele cai em si, o que ele faz? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha o 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando estou fraco é que sou forte. Olha Paulo então, ele chega, ele pede para que o espinho seja retirado, para que a culpa seja retirada, e a Bíblia diz que por 3 vezes ele pede isso ao Senhor, e o Senhor diz assim: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando ele cai em si, que o poder de Deus é maior, que o poder de Deus é maior do que qualquer fraqueza, ele então diz assim que ele vai se gloriar. E olha esse mesmo Paulo em Filipenses 4:10, olha o que esse Paulo que pede para que o espinho seja tirado da carne, olha a declaração de um homem que cai em si. Nós vamos ler Filipenses 4:10 até o 13, olha o que ele diz: alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovam seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Olha o verso 11. Não estou dizendo porque esteja necessitado. Olha que palavra, irmãos. Porque aprendi a adaptar-me toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É alguém então que está passando por um momento e ele pede para o Senhor tirar aquilo dele, tirar a culpa, tirar a opressão, e o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando ele enxerga isso, ele cai em si e ele diz: olha, está tudo bem comigo, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade, porque afinal de contas eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Cuidado com quem sai da casa do Pai. Salmo 1 verso 5, olha o que diz: tome muito cuidado. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Amém? Sempre haverá um problema, sempre criará uma situação. Aqui é pregada a verdade, na casa de Deus é pregada a verdade, a palavra de Deus, e a verdade, ela tem confrontado as pessoas, e quando as pessoas, elas não querem viver na verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Se a verdade liberta, a mentira prende, e a mentira tem prendido muitas pessoas, que não querem conhecer a verdade. Tome muito cuidado. Em João capítulo 6, verso 65, Jesus, ele pregava para muitas pessoas, e quando a pregação era dura, as pessoas os deixavam. Olha o que diz o texto: e prosseguiu: e por isso que lhe disse que ninguém pode vir a mim a não ser isso que seja dado pelo Pai. 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o deixaram, e deixaram de segui-lo. Verso 67. Jesus perguntou aos 12: e vocês também não querem ir? Olha a resposta:
Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Quem escolheu sair de casa sabe o endereço de casa. Sabe o endereço. Sabe o endereço da casa que trouxe salvação, que trouxe alegria para o coração. Sabe o endereço da onde aquele que o chamou é fiel para cumprir a promessa. Não fique com teu coração pesado por aqueles que foram. Se alguém se perdeu, vamos atrás, vamos buscar. Se alguém se perdeu dentro de casa, a obrigação é sua procurar. E se alguém foi embora, está esperando alguém resgatar, ninguém vai te resgatar. A porta estará aberta para você. E quando você entrar, nós vamos fazer muita festa. Nós vamos colocar uma roupa limpa em você. Nós vamos colocar uma roupa pura em você. Nós vamos colocar um anel no seu dedo e vamos celebrar e vamos fazer uma grande festa em nome de Jesus. E eu caminho para o encerramento para dizer que o compromisso do pastor é com ovelha indefesa, insegura, que se perdeu. Segundo, você que está em casa, você que se perdeu em casa ou na igreja, a tua obrigação é procurar. É procurar. Dobra o teu joelho. Dobra o teu joelho em casa. Fala para o Senhor o que está acontecendo com você. Fala para o Senhor que você se perdeu. Fala para o Senhor que existe um vazio dentro de você. Seja sincero com Ele, e Ele vai ouvir o teu clamor. A Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Ele vai tirar do teu coração toda a tristeza. Se você se sente incompleto, Jesus é aquele fiel e justo para completar a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E 3, você que foi embora, foi passear e está esperando o Pai te buscar, volte. Volte hoje. Volte depressa. O Pai, a Bíblia diz que Ele estava na janela esperando. Eu posso imaginar o Pai indo e voltando. A Bíblia não relata quantos dias Ele ficou fora, mas foi o tempo necessário para gastar todo aquele recurso. E quando Ele gasta tudo, Ele cai em si. E quando Ele cai em si, eu já vejo humildade na vida daquele jovem, porque afinal de contas, olha o que ele diz: os empregados do meu pai, eles comem melhor do que isso aqui. Os empregados do meu pai. Eu sei que eu errei contra a casa do meu pai. Eu sei que eu não tenho mais o direito de ser chamado filho. Eu vou até ele com muita humildade, dizer que eu errei, que eu pequei, mas que eu sei que eu não tenho mais direito de filho, mas que ele me aceite como empregado dele, porque afinal de contas o empregado come melhor do que eu nessa situação. E quando ele chega até o pai com esse espírito de quebrantamento, de humildade para dizer isso, o pai diz assim: negativo, põe uma roupa nele, separe um anel e vamos festejar em nome de Jesus. E eu finalizo dizendo que seja ovelha perdida, seja a dracma perdida, ou filho pródigo, algo em comum é que houve muita festa, houve muita alegria e muita celebração, porque o que estava perdido foi achado, e o reino de Deus foi glorificado.